Como Jamília apresentou, meu nome é Júlia. Eu sou da Igreja Batista Emanuel. Atuo também na mídia lá, faço parte da diretoria da Jubagre. E nós vamos trazer o conteúdo baseado nas mídias sociais mesmo. Em como levar a palavra, como Jamília disse, através dessa Vai ser ferramenta. técnico, vai ser bastante técnico. Também. Assim. Nós vamos falar pontos importantes, que às vezes antigamente, há um certo tempo, era bem difícil de achar conteúdo desse tipo. Mas agora, graças a Deus, está crescendo o número de produtores de conteúdo assim para nós, enquanto equipe de mídia. E só para título de conhecimento, para a gente saber com quem a gente está lidando, eu queria saber quantos aqui atuam na mídia da igreja. Amém. Quantos são líderes de mídia da igreja? Tu é, vai, Lara. Quem é Lara? Vai, Lara. Amém. Eu não sei não, mas vai, Lara. Há alguma igreja aqui que não tem ministério de mídia? Não tem ministério de Uma mídia. equipe, ou então que é uma pessoa só, esse ministério? Que não tem ministério de mídia. Que não tem. Todos têm, então, né? E ali é uma pessoa só, né? Pronto. Então é só para a gente entender. E a gente trouxe realmente coisas práticas, coisas que vai ajudar a gente no cotidiano e a gente espera contribuir da melhor forma possível com vocês. Já foi apresentado também, meu nome é Larissa, sou da Igreja Águas do Trono, já fui da Igreja Batista Emanuel, da que Júlia faz parte, somos primas. Eu atuo tanto na parte de marketing e mídia da igreja, como no Ministério de Louvor também. Então, a gente está bem empenhado nisso aí. Eu vou falar um pouquinho sobre fotografia, porque é a minha área, a área que eu mais atuo, eu sou fotógrafa. E a gente vai falar sobre questões técnicas, mas não tão, porque não tem tanto tempo para a gente tratar essas questões técnicas, que são um pouco mais detalhadas e precisaria de mais tempo, né? Mas a gente vai tratar aqui e eu queria só tirar uma dúvida. Alguma igreja aqui é com câmera profissional, câmera semi-profissional, são todos com celular? Duas? Celular, a maioria, peba, não é a isso? maioria, né? Tá, A ok, vida só do pra pobre. gente... Tá, vamos iniciar aqui. Por que a igreja, por que o cristão deve usar as redes sociais? Essa é uma pergunta que realmente a gente deve saber responder, né? Em 1 Pedro, só porque, como o pastor Estevão disse, né, que a gente tem que ser bereano, tem que ir na palavra. E 1 Pedro 3, o versículo 15, ele vai dizer assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. E sobre isso a gente também precisa saber responder por que é que a gente faz o que faz. Porque se alguém atua no louvor da igreja, ele sabe por que ele atua ali. Se é o dom dele, se é algo onde ele se sente bem servindo a Deus ali. E na mídia também não é diferente. Então, quando vocês, como Ministério de Mídia, como integrantes da mídia, como líderes, perguntarem, vocês precisam saber responder. Vocês precisam ter claramente isso na mente de vocês. Até porque isso é o que vai direcionar vocês para o que estão fazendo. Então, o primeiro motivo é para propagar o Evangelho de Cristo. Essa deve ser a nossa primeira e mais importante missão, quando a gente fala de um ministério, uma equipe de mídia. E é interessante quando a gente falou aqui, não foi por acaso também, o fato de ser no mesmo dia da oficina de evangelismo e missões, porque nós, quando estávamos montando a programação, a gente pensou em trazer assuntos em que os jovens estão inseridos na igreja. Então, a gente trabalha no louvor, que teremos uma oficina amanhã. A gente trabalha na mídia, vamos falar hoje, em missões e evangelismo. Então, o segundo motivo é o relacionamento. A igreja, ela se baseia em relacionamento. Relacionamento horizontal, nós entre os irmãos, e vertical, nós com Cristo. Então, quando a gente fala também de mídia, não é só postar uma foto, não é só divulgar um culto, mas é gerar conexão com as pessoas que estão vendo aquilo ali, que estão sendo alcançadas por aquilo ali. Só para complementar, né?
é uma extensão do culto. Então, a gente precisa entender também, eu vou um pouco mais além, a gente precisa entender quem são nossos seguidores. É só as pessoas da igreja que estão nos seguindo, é só a minha igreja que me segue, a minha igreja e a de Júlia. Não tem nenhum não cristão que está seguindo a igreja. Então, a gente precisa ter esse cuidado de saber também isso. Porque a gente precisa se comunicar com essa pessoa específica, um não cristão. É diferente da forma que nós nos comunicamos aqui, como cristãos. Então, sabemos como nos tratar. Já tratar com pessoas não cristãs já é um pouco mais complicado. Não é mais delicado, como foi a dúvida aqui também, do como portar e falar sobre algumas coisas, chegar nessa pessoa. Então, fotografia é uma ferramenta de conectar e a extensão do nosso culto para quem está lá fora assistindo. Então, tudo que a gente for postar tem que ser pensado muito bem, né, nisso, assim, né, de mostrar realmente a igreja verdadeira. Não é a gente mostrar uma não realidade nossa, né? A gente vai postar só aquilo para poder agradar aquela pessoa, para ela vir para a igreja. Não, mas a realidade, a pessoa precisa conhecer a nossa realidade, não é isso? Outra coisa também é a questão do ensino, né? Mais um motivo. Ela também falou sobre a questão de que muitas vezes tem muitos cristãos aí na internet que às vezes não são cristãos de verdade. E aí a gente vê criadores de conteúdo que uma semana estão criando conteúdo adoidado aí na internet, que são cristãos, que são santos, e aí um mês depois, aquilo ali, gente, eu continuo sendo cristão, mas eu não vou mais criar conteúdo assim, eu vou partir para outro nicho, porque eu não me sinto mais bem falando sobre isso, porque é muita crítica, é muita cobrança, e a gente deve, como Ministério de Mídia, ensinar a verdade, aquilo ali. A gente não vai postar uma coisa porque todo mundo está postando, porque é modinha ou por algum motivo. A gente vai postar aquilo ali a verdade. Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que ser pautado na palavra, a gente tem que buscar conhecimento, muito para além de simplesmente escrever um post ou pensar numa legenda de foto e simplesmente isso. Outra coisa também é a divulgação de agenda, que eu penso, na verdade, que a questão de divulgação da agenda é uma coisa muito mais interna da igreja, porque se você não divulga para os próprios irmãos, não fala para eles o que vai acontecer na igreja, o que está acontecendo, aquela programação e tal, e impele eles a convidarem pessoas a fazerem essa parte, realmente, de trazer pessoas a Cristo, e você está só jogando lá a programação, o culto que vai ter semana que vem na sua igreja, por que aquela pessoa bateria o olho ali e viria? Então, a gente tem que, não necessariamente, construir uma equipe de mídia fantástica, esquecendo de cuidar da própria igreja, internamente. Porque aí a gente vai estar fugindo do nosso propósito. Quanto à agenda, a gente precisa também ter um certo cuidado de não transformar nossas redes sociais, a rede social da igreja, em uma agenda, né, em um mural, que só vai ter avisos do culto de domingo, avisos de EBD, avisos de culto de oração, de conferências. Então, as pessoas que estão nos seguindo, elas precisam ver as fotos. Então, é importante tirar foto do culto, é importante tirar foto do momento ofertório, tirar foto do momento de louvor, e a gente vai falar um pouquinho isso mais à frente, que normalmente se tiram mais fotos de pregações do pastor e do Ministério de Louvor, de outros departamentos e outros acontecimentos do culto, não. Então, é importante mostrar como é o culto para as pessoas que estão vendo, né? Que vai abrir nosso Instagram da nossa igreja e vai, caramba, tem louvor, tem um momento de ofertório, tem a oração pelas crianças para ir para a salinha, então, tem a apresentação de criança. Então, isso tem que ser mostrado também, não é só colocar a agenda. Eu já vi diversos Instagrams de igrejas que só são a agenda da igreja. É só os chamados para o culto, né? Os folders que só tem culto, o nome do culto e só isso. O Instagram é todo baseado nisso. Não tem foto do culto. Os stories também não tem. É raro ter algum vídeo ou uma foto. Então, a gente precisa ter cuidado nisso também. É até aquela questão de que as pessoas elas vão conhecer a nossa igreja por meio daquilo que a gente publica ali. Então, é uma coisa também que a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente produz para a mídia da igreja. Então, quando se tem só agenda de programação, parece um calendário.
o perfil da igreja. Aquela pessoa vai saber como é a nossa igreja, ela vai saber se, por exemplo, ela pode levar o filho dela, porque o filho dela vai ter uma salinha onde ele vai vai receber a palavra ali também, da maneira correta, vai ser ensinado também. Ou se aquela igreja é uma igreja pautada nos princípios verdadeiros da fé, nos princípios verdadeiros da Bíblia. Então, é uma coisa também que a gente deve se atentar. Meninas, posso fazer uma pergunta, né? A gente está falando bastante aqui sobre o que deve ser postado na mídia da igreja, né? No perfil da igreja. Mas e sobre os nossos perfis pessoais, né? Porque a gente tem perfil. Todo mundo tem perfil e tem um monte de gente que nos segue lá, pessoas diversas, pessoas cristãs, pessoas da igreja e pessoas que não são da igreja. Né? E muitas vezes a gente abre perfis de pessoas e você diz, rapaz, nem sabia que fulano era crente. Você segue ele, você curte as coisas que ele posta, mas pelo perfil da pessoa, pelas coisas que ela posta, você não diria que ela é cristã. Né? Então, como é que fica essa questão do que nós estamos comunicando de maneira individual, de maneira pessoal, o que eu, Jamile, comunico na minha rede social, para que Cristo seja visto ali? Né? Porque eu não sou um cristão a parte da rede social. Né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. Queria que vocês comentassem sobre isso. É justamente isso. Primeiramente, eu acho que como tudo que a gente faz na igreja, demanda muita responsabilidade. E, primeiro, você não vai assumir a liderança de um ministério de jovens se você não tiver conhecimento, ou se você não tiver à disposição, ou se você não buscar a capacitação para isso. Porque você provavelmente não vai conseguir, vai ser pesado demais, você vai deixar, às vezes, adoecer aqueles jovens, ao invés de cuidar deles. Da mesma maneira, você também não assume o ministério de louvor do dia para a noite. Você se prepara para isso. A mesma coisa é a questão da mídia. Você não vai assumir a mídia da igreja ou postar algo se você não tem essa postura na sua vida pessoal. Entendeu? Então, se às vezes você é líder do ministério de mídia, mas às vezes a pessoa, como Jamile disse, abre seu Instagram lá, por exemplo, você conhecer alguém na faculdade. A pessoa abriu seu Instagram, ou então você não falou para ela que é cristão, ela abriu seu Instagram, ela vai continuar sem saber, ela não vai perceber aquilo ali. Porque você, às vezes, gasta seu tempo seguindo pessoas, consumindo conteúdos que não edificam, comentando em posts que não edificam, compartilhando posts que não edificam, mas aí quando você, na segunda-feira geralmente, você vai lá e escreve o resumo do sermão, posta o resumo do sermão. Mas, tudo bem, você fez o seu trabalho, mas e a sua vida pessoal? Isso não é certo, porque primeiramente é a nossa vida com Deus, que ela tem que estar saudável, porque senão o ministério não vai para frente, as pessoas que estão com você também não vão ser edificadas, e as pessoas que estão, não só no ministério de mídia, trabalhando com você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Porque aquilo que a gente foca, expande. Se você foca em coisas erradas ou em coisas que não edificam, aquilo vai tomar um espaço maior na sua vida. E vai ser externado. Isso vai refletir automaticamente. Se, normalmente, quando você não posta nada na sua rede social sobre você é cristão, não posta nada sobre Cristo, não posta nada sobre você no culto, você no louvor, se você faz parte do louvor, e as pessoas te seguem e não sabem que você é cristão. Na faculdade ninguém sabe que você é cristão, na escola ninguém sabe que você é cristão. E, de repente, a igreja marca você em publicação e aí você fica, opa, eu vou repostar? Aí as pessoas vão ver, não está fugindo do que eu posto diariamente. E aí gera o conflito na gente, né? Normalmente, de ter esse caramba, todo mundo agora vai saber que eu sou cristão, todo mundo vai saber que eu estava na igreja. E, consequentemente, vem aquele julgamento daquela pessoa. Caramba, e tu é crente, e tu é da igreja tal, mas tu não fazia aquilo. Né? Eu te via lá na faculdade e tu era completamente diferente. Então, devemos ter cuidado nos nossos atos em relação a isso, porque isso vai demonstrar, né, se você é realmente cristão ou não. Isso fala muito sobre você. Né? E é importante, não é que você vai ter que postar todos os dias um texto bíblico no seu Instagram, vai ter que postar uma foto de você na igreja, mas a sua conduta diária vai ter que demonstrar
que você é seguidor de Cristo, que você tem Cristo em sua vida. As pessoas precisam ver isso através das suas atitudes, não necessariamente só da sua rede social. Né? Não preciso postar para dizer que eu sou cristã. Eu preciso viver e as pessoas precisam ver Cristo através da minha vida. Porque a rede social ela é apenas uma extensão, né? Ela não é algo que vai definir. Então, se você tem uma vida pautada na palavra, se você segue a Deus, se você busca aquilo verdadeiramente, a sua rede social ela vai transmitir isso. Ainda que você não poste um devocional todos os dias, ainda que você não poste um versículo todos os dias. Mas, às vezes, porque eu participei de um workshop sobre isso, e o que foi tratado foi justamente que a internet ela é um dos maiores campos missionários atualmente. A gente sabe que tudo é postado lá. Coisas que, para o mal, coisas ruins, de fato, gente desejando mal aí diariamente, a todo momento. E o que é que a gente vai fazer? A gente tratou agora há pouco, na oficina de missões, sobre fazer a diferença. E é justamente isso que a gente precisa fazer, a gente precisa assumir uma posição. Ainda que a gente não poste uma coisa, como Larissa disse, a gente não precisa postar, mas as outras coisas que a gente faz naquele lugar também vão definir como é que a nossa vida está sendo. Vão externar o que é que está acontecendo ali no secreto com Deus. Então, diante de tudo isso, como a gente deve fazer, então? Como a igreja, como o cristão, ele deve usar as redes sociais? Como é que a gente utiliza, então, de maneira prática? Quais os passos a gente seguir? Bom, eu acho interessante a gente começar falando enquanto Ministério de Mídia, não é? De passos práticos, porque às vezes a gente simplesmente começa uma equipe de mídia do nada. Acho que a maioria começou a trabalhar nisso na pandemia, que foi preciso nos adaptarmos a essa situação, né, do online. E, às vezes, a gente negligencia esse ministério, essa área da igreja. Porque é só fazer uma escala, um dia fulano bate foto, um dia fulano fica lá na projeção, outro dia alguém vai gravar os stories do culto. E, às vezes, a gente negligencia isso. E, às vezes, a gente fica sem saber. Como a gente teve casos aqui de ministérios onde o Ministério de Mídia é uma pessoa só. Isso é uma realidade, ainda que distante para muita gente, mas é uma realidade abundante. Tem muita igreja aí que o Ministério de Mídia, às vezes, é uma pessoa só. Aquela pessoa ela dá conta de tudo e faz aquilo, mas não só porque ela dá conta de fazer aquilo, significa que ela esteja saudável. Porque você consegue trabalhar se você estiver cansado. Você consegue trabalhar se você estiver triste. Por quê? Você precisa daquele salário. Mas você também consegue cumprir as demandas. Você trabalha melhor quando você está bem motivado. Exatamente. Quando você sabe o porquê, né? Exatamente. Você precisa cumprir as demandas da igreja, mas você vai cumprir muito melhor se você souber por que você está fazendo aquilo. E se você souber como se fortalecer para continuar aquilo. Então, eu acho que o primeiro passo é ter uma vida de oração e ser sensível à voz de Deus, como tratamos aqui agora há pouco. Às vezes, a gente pede a Deus, meu Deus, estou precisando de alguém para ficar tirando foto, porque, às vezes, o pessoal do louvor também fica ali na mídia. Tal. Então, estou precisando de alguém para ficar tirando foto, porque estou cansado de tirar foto, preciso fazer outra coisa. Preciso de alguém para ficar na mídia, para que tenha essa rotação de pessoas, para que tenha essa escala. Mas a gente só diz, meu Deus, preciso. Deus sabe que você precisa, mas você tem reservado tempo para estar em oração, você tem dedicado tempo à sua vida de oração para poder você ouvir a voz de Deus, para você estar sensível às pessoas que Ele vai te mostrar para trabalhar com você, e também para reconhecer que, às vezes, algumas pessoas não servem para trabalhar naquilo. E, às vezes, a gente quer colocar aquela pessoa para trabalhar porque a gente precisa, mas, às vezes, não é o lugar dela trabalhar. Às vezes, ela serviria muito melhor, serviria de uma maneira muito mais saudável se ela estivesse se dedicando em outra área da igreja. Então, eu acho que é o primeiro passo. Só pegando o gancho dessa questão de você estar em uma área que não é sua, isso é muito importante e é muito sério também. Não é fazer só por fazer. Eu tenho vontade de fotografar, porém
Eu não sei. Né? Para mim, eu acho que é só levantar o celular, tirar a foto de qualquer forma e pronto, está aqui, entregar o meu líder de mídia da igreja, pronto, tirei as fotos. E aqui, quando a gente pega o celular ou a câmera e vai olhar as fotos, eles não comunicam nada, não falam nada do culto, do que a gente estava ali. E essa questão é muito séria, porque a mídia, por mais que seja usado o celular ou câmera, é uma forma de culto. Né? E está acontecendo o culto, nós estamos cultuando, é a nossa forma de cultuar. Né? Não é brincadeira, às vezes algumas pessoas não entendem, né? As pessoas talvez mais velhas, de ver você com o celular na igreja, e às vezes você está tirando foto, e aí você precisa editar para você poder postar um vídeo, a mesma coisa, na hora do culto, para após o culto, você já está postando nas redes sociais, e as pessoas dizem, caramba, a menina está lá no celular, mexendo, tirando foto. Ou alguém não quer, por exemplo, que você tire foto daquela pessoa, que é comum, acontece, tá, de alguém chegar e dizer, apaga a minha foto, tá, eu não quero que tenha foto minha, é normal. Tá? Mas a gente precisa estar sensível e entender que estamos cultuando, está acontecendo culto, a gente não está por brincadeira, só tirando foto por tirar, né? É a nossa forma de cultuar o Senhor, e as pessoas vão ver aquilo e vão sentir o que a gente está querendo passar. Né? Então, se você não tiver sensível, se você não tiver uma vida de oração, uma vida de devoção ao Senhor, você não vai conseguir transparecer isso e passar isso para que as outras pessoas percebam o que você viu, que você vivenciou no culto, porque você não estava cultuando, você só estava ali fazendo o que te pediram para fazer, não só na fotografia, como o simples passar de música, né, na projeção, exatamente. Passar as músicas, isso é cultuar. Então, não é só você vai lá e você vai estar, de qualquer forma, só passando, voltando. Você precisa estar em sintonia com o Ministério de Louvor, principalmente. Né? Quem está na projeção precisa participar dos ensaios, por exemplo. Né? Precisa saber quantas vezes o ministro vai repetir o refrão, a ponte, a primeira parte, a segunda. Então, tudo isso é um conjunto e precisa tudo estar em sintonia. Sobre essa questão da sintonia é justamente o ajuste da mentalidade. Porque uma vez que você orou, Deus responde às nossas orações. Ele envia as pessoas, ele te mostra, ele fala. Você tem que se colocar à disposição para ouvir. Então, uma vez que Deus enviou as pessoas, você precisa ajustar a sua mentalidade com essas pessoas. Vocês precisam estar alinhados sobre o porquê vocês fazem o que fazem, como vão fazer e para que vão fazer. Então, se você tem uma vida de oração, você é um líder, você precisa também fazer com que aquela pessoa entenda que é importante, que além de ir para o culto, ela precisa ter uma vida de oração com Deus. Ela não vai chegar lá simplesmente, ou então ir para a igreja só no dia que está escalado, como acontece muito, mas ela precisa viver aquilo ali no ordinário dela também. E sobre as pessoas que você pode alcançar naquele lugar. Você precisa entender, e agora, tanto no perfil da mídia, quanto no perfil da gente mesmo. Você precisa entender que ali você está lidando com diversos tipos de público, diversos tipos de pessoas que vão receber aquela mensagem que você está passando. Receber a mensagem, quando eu digo, é o ato de comunicar qualquer coisa. Seja um post de uma foto da lua que você tirou, você está comunicando uma mensagem, você está dizendo, achei a lua bonita, postei. Simples. Então, diversas pessoas vão receber aquela mensagem. Pessoas que já conhecem a Cristo, estão afastadas ou que não conhecem a Cristo. Pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que frequentam uma igreja e estão vivendo da palavra. E aquelas pessoas que de fato, precisam partir de estar vivendo a palavra e agora fazer discípulos. Continuar, completar a missão. Então, você, agora, como perfil de mídia da igreja, quando você vai fazer um post, um conteúdo, você tem que pensar que você vai atingir esse tipo de pessoas. Você vai atingir esses tipos de pessoas, você vai atingir diversas realidades. E você tem que chegar ali de uma maneira cuidadosa, de uma maneira com esmero, de uma maneira com
de fato, dedicação, sem fazer as coisas por fazer. Porque a gente sabe, Deus nos criou cada detalhe. Ele pensou em nós ainda quando a gente era uma substância sem forma, vazia, cinza. Então, a gente não vai fazer, a gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. E a gente está falando sobre levar a sério, né, essa questão de mídia. Tem alguns estudos que apontam que quando a gente está ocioso, a primeira coisa que a gente faz é procurar o celular. Quando você está sem nada para fazer, o que você faz? Pega o celular. Você está sem sono, o que você faz? Pega o celular. Né? E aí você pega o celular, você vai para as redes sociais e você começa a passar o feed, né? Olhar tudo que aparece lá, olhar o story das pessoas. Então, nesse momento em que as pessoas estão ociosas, elas começam a ver conteúdo, né? Sejam conteúdos realmente programados, sejam conteúdos de perfis de pessoas. Então, e o que essas pessoas estão vendo, né? Daí a importância da gente levar a sério essas questões, né? De realmente fazer com esmero, entendendo que pessoas que muitas vezes estão aflitas, estão com insônia, estão com problema, estão depressivas, elas estão tendo acesso a esse conteúdo, né? Para que a mensagem que está sendo posta ali, ela alcance o coração, né? O coração da pessoa que está do outro lado. Por isso também a dependência do Senhor, né? Porque eu não sei quem é que vai ver o vídeo, eu não sei quem é que vai ver o story, só o Senhor sabe, né? Só para uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que o Ministério de Mídia, ele não é só tirar foto e gravar vídeo e postar no Instagram, tá? Vou citar ao menos 6 aqui que nós temos fotografia, produção, audiovisual, design, social media e redação. Então, não é um ministério como tem igreja que só tem uma pessoa, então ela fica muito sobrecarregada, né? É importante que a gente consiga passar esse nosso conhecimento para outras pessoas. Então, se eu vejo que na minha igreja eu tenho adolescentes ou jovens muito desenvoltos na rede social, que conseguem falar facilmente, faz postagens com frequência, e é muito desenvolvido, então eu preciso observar de forma certa e tentar trazer aquele jovem ou aquele adolescente para perto, né, e passar para eles esses ensinamentos de, ao menos, ele tirar as fotos do culto, faz os vídeos. Então, não é um ministério tão simples, né, demanda tempo, demanda paciência e muito esforço e dedicação da parte de quem vai estar na frente e de quem vai fazer parte do ministério também. É aquilo, né? É a divisão de tarefas. Se você pode, se você tem a quem delegar, se você tem a quem pedir ajuda, peça, delegue. Porque assim você vai crescer junto com aquela pessoa. Vocês vão se aperfeiçoar no trabalho junto. E vocês podem ir muito mais longe, fazer muito melhor para Deus. Então, até quando a gente, às vezes, participa de um curso, participa de alguma coisa, a gente deve dividir aquilo com as pessoas que a gente está trabalhando. É importante, sim. A gente vai privar aquela pessoa de... às vezes a gente participou de uma coisa tão boa, aprendeu tanto. Às vezes a gente tira foto bem, às vezes a gente entende de alguns conceitos, alguns princípios, e aí tem uma pessoa ali que ela se dispõe a fazer. Não custa nada você ensinar. Você tem que ensinar aquela pessoa. Ela pode lhe ajudar, ela vai lhe ajudar e você deve pedir ajuda. Só uma pergunta. Dentro desses 6 campos que Larissa mencionou, é correto falar que se trata de dons, certo? Né? São 6 campos, são 6 formas de dons. De repente, a pessoa não é bom com fotografia, né? Ele não tem um olhar para ser bom em fotografia, mas, de repente, ele sabe escrever muito bem, né? Dessa forma, é possível perceber esses talentos dentro, por exemplo, da juventude, perceber que um é bom em fotografia, o outro é bom em escrever, o outro, é bom em montar arte, e montar uma equipe ali para trabalhar com mídia nesse sentido? Sim, inclusive é fácil a percepção com as redes sociais.
A gente consegue ver através das redes sociais, por exemplo. Às vezes, ele não demonstra na igreja, porque não teve oportunidade, porque talvez a timidez. E você não sabe, quando você começa a seguir, começa a acompanhar nas redes sociais, você percebe, caramba, a legenda daquela pessoa ali é bem desenvolvida, é texto bíblico, ele consegue resumir a palavra, por exemplo. Normalmente, a gente faz postagens do resumo da pregação, ou precisa prestar atenção na pregação para depois fazer uma postagem com uma palavra-chave da pregação. Então, vai ter pessoas que vai ter mais facilidade e a gente vai conseguir perceber isso na nossa igreja. Sem ser preciso, às vezes, fazer um treinamento para aquilo específico. As pessoas já vai ter aquela capacidade, a gente vai notar e a gente precisa trazer para perto. Eu acho que isso também é perceptível quando há um relacionamento horizontal, não é? Além de chegar, se reunir, como é que a gente vai fazer nesse evento? Como é que a gente vai fazer nesse culto? Não, é assim, tal dia a gente pode fazer um momento de oração, tal dia a gente pode fazer um momento de louvor, tal dia a gente pode sair ali para comer um açaí, um sorvete, um pastel, sei lá o que vocês querem. Mas é preciso ter esse relacionamento. A gente percebe as coisas, as pessoas nos mostram, e como Larissa disse, às vezes ela não teve a oportunidade de exercer aquilo ali ainda, porque a igreja funciona de alguma forma, ou porque realmente é tímido, mas nesse relacionamento, ela vai lhe mostrar. Você vai entender que aquela pessoa conseguiria fazer isso e se sentiria bem, estaria disposto, né, e disponível para isso. Outra coisa também é que a gente não tem que inventar moda. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, quando a gente trabalha na mídia da igreja, a gente tem muitas inspirações. A gente precisa ter muita inspiração. A gente precisa buscar muita ideia em muito lugar. Exatamente. Mas a gente também não precisa inventar a moda. Porque, às vezes, aquilo que a gente viu em tal lugar não é a nossa realidade. Às vezes a gente é uma equipe de uma pessoa só. A gente não vai conseguir realizar aquilo ali e às vezes a gente fica... Acho que o simples bem feito, ele dá certo. Exatamente, exatamente. A gente tem que buscar fazer bem feito. Então, porque fazer de qualquer jeito é melhor não fazer. Sobre isso, a gente também pode se inspirar em outras igrejas. Né? Não é errado a gente copiar. É aquela velha história, né? Copia, mas não faz igual. Né? Ou se não, copia o que é bom, mas ou copia e não faz igual. Mas se inspirar é diferente da gente copiar, né? Até porque a sua igreja precisa ter a própria identidade, né? A realidade da igreja que você está copiando é diferente da sua. A realidade da igreja que eu me inspiro é diferente da realidade da minha igreja. Então, não tem como eu fazer igual. Eu vou acabar me frustrando, porque, caramba, o daquela igreja está de tal forma, está tão perfeito, tão bonito. Quando eu vou fazer, ou quando alguém da minha igreja vai fazer, não fica igual. A realidade é completamente diferente. E os equipamentos também são diferentes. Então, a gente precisa fazer o melhor com o que nós temos, né? E da melhor forma, e isso é muito claro, o pessoal da área de design fala muito disso, que o mais simples que você puder fazer já está de bom tamanho, né? Sendo bem feito, bem trabalhado, porque hoje em dia a gente tem muito perfil no Instagram sobre essas questões de mídia de igreja. Eu acho que eu sigo uns 5 por aí, e eles sempre falam a mesma coisa. Às vezes não abre caixinhas lá nos stories e o pessoal manda a arte que fez da sua igreja para que ele analise, e é sempre a mesma coisa. O simples, se você fizer o simples, o básico já está de bom tamanho. Não precisa você copiar a igreja que tem mais de 5.000 membros e de lá é completamente diferente a equipe e você querer fazer na sua igreja. Outra coisa importante é a gente saber se posicionar como igreja, né? Quando a gente está ali no nosso perfil, é a nossa cara, é a gente. Mas quando a gente está no perfil da igreja, a gente está sendo a voz da nossa igreja ali no meio digital. Então, isso implica responsabilidade, cuidado na linguagem que a gente usa, cuidado também no estilo, às vezes, de publicação que a gente faz, no conteúdo que a gente publica, porque o nosso conteúdo ele deve ser intencional. A gente tem que buscar algo com aquele conteúdo, porque a gente procura alcançar pessoas através daquilo. Quando a gente posta o resumo do sermão, tanto é para os irmãos que por algum motivo não puderam estar presentes no culto, acompanharem, quanto para aquela pessoa que pode ser edificada com aquela palavra, que está precisando.
daquilo ali. E é por isso também que a gente precisa parar de pensar em ganhar seguidores. Eita, mas o perfil de tal igreja tem não sei quantos mil seguidores e o da minha, não sei quantos. Porque os números que estão ali são pessoas. E, às vezes, a gente se frustra quando a gente produz um vídeo e aquele vídeo ficou lindo. É o menino dos nossos olhos, aquele vídeo. Mas, às vezes, alcançou 20 pessoas. Teve 20 visualizações. Aí, você diz, meu Deus, fiz com tanto carinho esse vídeo, me dediquei tanto. E só chegou para 20 pessoas. Mas chegou para 20 pessoas. 20 pessoas receberam a palavra através daquele vídeo. 20 pessoas foram alcançadas através daquilo ali. E quando a gente percebe que essa questão da intencionalidade é importante, a gente vai entendendo. Porque, às vezes, já aconteceu comigo mesmo, de alguns vídeos lá no perfil da igreja bater quase 10 mil visualizações. E outros que foi produzido com tanto carinho, não chegar nem a 500. Mas aí chega uma mensagem lá no direct da igreja, de alguém que foi impactado por aquele vídeo, de alguém que foi alcançado, de alguém que sentiu a vontade de conhecer mais a Deus. E isso vale a pena. É o que faz valer a pena, porque é uma maneira de completar a missão também. Se você está fazendo aquelas pessoas que estão vendo aquilo ali ficar com o coração ardendo por Jesus, você está fazendo a sua parte. Para além de produzir um vídeo bem feito, com a melhor qualidade de captação de áudio e vídeo. Acho que é importante um crivo aqui. A gente não está falando sobre ser youtuber, né? A gente está falando sobre sucesso de mídia. A gente está falando sobre deixar o evangelho acessível para mais pessoas, né? A gente está falando sobre propagar o evangelho do Senhor por meio dessas ferramentas que nós temos, né? E Júlia já mencionou isso, né? A gente viveu um período de pandemia, né? A gente viveu um período onde a gente não podia ser igreja da forma que a gente sempre foi igreja, reunidos como estamos agora, né? E naquele período de pandemia a gente tinha algo absolutamente novo, né? E eu lembro que parecia, sei lá, uma coisa de filme, né? Parecia que a gente estava vivendo uma coisa de filme. Como é que você vai liderar os jovens se você não pode ver seus jovens? Né? Se você não pode estar com eles? Como é que você vai pastorear a igreja se você não pode abrir a igreja? Né? E a gente teve que redescobrir como ser igreja. Né? E as ferramentas de mídia foi a ferramenta que nós tínhamos para continuar em contato com uns com os outros, né, para continuar compartilhando, ensinando a palavra do Senhor e então sermos fortalecidos em um período tão difícil. Né? Então, quando a gente fala sobre mídia, a gente precisa entender isso. Né? Não é sobre sucesso e nada do tipo, é sobre anunciar a mensagem de Deus. E, assim, agora eu vou fazer uma pergunta. Né? Eu já me meti aqui na oficina das minhas. Quando a gente viveu esse período, eu era líder de jovens, né? E eu digo, meu Deus, e agora? Né? E eu acho que foi a sensação de muitos aqui. Quem são líderes de jovens? Levanta a mão. Ou era líder nesse período já? Levantaram a mão muito baixo. Levanta de novo. Estão com sono, é bom que vocês acordem. Acho que vocês estão dormindo, a gente vai parar por aqui, então. Né? Não, estou brincando, vamos não. E quão desafiador foi, né? Tá, vamos fazer uma live. Como é que diabo faz uma live? Se a gente não sabia fazer uma live. Vamos fazer uma videochamada. Que aplicativo comporta tanta gente? Né? E a gente não sabia de nada disso. Né? A gente teve que ou aprender na marra, né? Ou aqueles que não conseguiram aprender, né? Não conseguiram desenvolver aí, a igreja sofreu um pouquinho, o grupo sofreu um pouquinho, porque não pôde desfrutar, né, desses momentos de compartilhar a palavra. Né? Então, eu queria que a gente pensasse agora de maneira mais prática, né? Quais ferramentas a gente pode usar. Graças a Deus, nós estamos mais vivendo tempos de pandemia, mas essas ferramentas são úteis, sim, para estar perto de pessoas, para alcançar outras pessoas. Vai que tem outra pandemia, que Deus nos livre, mas que estejamos preparados, né, para isso. Mas não. Outra pandemia não, vamos lá. A gente trata muito sobre a tríade da multimídia, né?
onde a gente vai falar que é formado por 3 coisas: equipamentos, processos e pessoas capacitadas. Primeiro que a gente destaca aqui, que equipamento não vai resolver todos os seus problemas, porque se você não souber operar aquele equipamento, não vai adiantar de nada. Ou se você vai querer aquele equipamento só por querer, às vezes você está conseguindo fazer com o que você tem. Às vezes você está precisando, ao invés de um equipamento, talvez se capacitar, talvez buscar mais conhecimento, ou então buscar como usar aquele equipamento que você já tem de uma maneira melhor. A questão dos processos também é importante para otimização, constância, fluidez, para que você não fique com coisa até o pescoço para fazer e sem saber para onde correr. Organização, organizar os processos, organizar, dividir o tempo bem, até porque eu acho que todo mundo aqui ou estuda ou trabalha, não tem o dia... Os dois. Ou estuda e Ou trabalha. estuda, trabalha de novo, estuda mais uma Isso. vez aí. E não tem o dia 100% livre para fazer arte, para fazer vídeo, para montar legenda, para fazer resumo de sermão, para pensar na projeção, para acompanhar ensaio do louvor e tudo. Então, é preciso essa organização de processos e de otimização de tempo. Na questão dos equipamentos, às vezes é frustrante, né? Você ter só um celular. Às vezes não é nem um iPhone, né, que é considerado o melhor aparelho para uso do Instagram. Né, mas aí você fica frustrado porque eu não vou fazer porque meu celular é um Samsung. A foto é péssima, a qualidade de vídeo e de foto é péssimo. E aí você acaba dizendo, eu não vou fazer para a minha igreja, porque eu só tenho o meu. A igreja não tem o equipamento. A minha igreja, ela... Calma aí, ela não acabou com o Samsung, gente. Ela disse que é o que a gente pode pensar. Na minha igreja é um porte grande, mas a igreja não tem equipamento. O equipamento de mídia é o celular de pessoas do próprio ministério que disponibilizam e a minha câmera. Então, já chegou o momento de eu dizer, caramba, eu estou usando, para quem é fotógrafo sabe que clique de câmera é valioso, né? Quanto mais você clica, menos valor a sua câmera no final para você revender ou para você trocar vai valer. E chegou um momento que eu fiquei, poxa, eu estou gastando os cliques da minha câmera direto e a igreja não se importa, de certa forma, assim, não investe no Ministério de Mídia, né? E aí eu fui tratada já sobre isso, graças a Deus. Amém, eu me voluntariei, né? Eu me voluntariei, não é algo forçado, não é algo obrigado, da qual eu preciso ser paga para estar fotografando. É algo que eu tenho prazer de estar servindo ao Senhor. Amém. E é o básico, comece com o que você tem. Né? Se você tem um celular que não é um iPhone, ou se você tem um iPhone que é um antigo, sei lá, o 7, o 6S, que ainda acho que deve existir, você precisa começar, você não precisa ter o melhor para poder começar a servir, começar a criar um ministério de mídia na sua igreja. E essa questão do processo é o básico também, a gente não pode pular processos. Né? A gente não pode querer começar agora e já querer estar com a câmera profissional lá na frente ou com equipamento super caro, e aí entra a outra parte, que é a questão dos passos, de capacitar. Né? Como é que eu vou querer operar uma câmera profissional se eu não me capacitei? Né? Eu só vou pegar e vou fazer de qualquer forma. Não é bem assim. Né? Aí, às vezes, porque se você, por exemplo, às vezes você tem um Samsung. O meu mesmo é um Samsung. Ela quase derruba agora. Quase que eu derrubo agora, não ia nem sobrar nada. Mas, às vezes você tira uma foto com o Samsung, se você souber usar ele, se você souber usar aplicativos de edição, ou às vezes só pegar o momento certo daquela foto. Às vezes você pode transmitir aquela mensagem que aquela foto vai passar, você pode transmitir aquele sentimento, aquele momento do culto, onde a gente vivenciou algo tão bom e a gente registrou ali. E, às vezes, com o iPhone de última geração, você pode tirar uma foto que o irmão está troncho, que o irmão não está no momento bom, ou então no momento que não está mostrando nada ali. Então, é a questão de fazer com o coração, fazer com cuidado mesmo. Fazer com que você tenha, até que Deus te dê recursos melhores, porque Ele vai dar. Né? Isso, e até porque não é só o equipamento que vai fazer o milagre, né? Você precisa ter um olhar, ter um
um treinamento específico para aquilo, uma sensibilidade maior. Não é só você levantar uma câmera profissional de última geração e fazer a melhor foto e as outras pessoas vão sentir. Também é importante falar sobre a organização da equipe, né? Na questão de postura no culto, na questão de responsabilidade, porque se ela é um integrante da mídia, mas não se interessa pelo culto e oração, por participar da EBD, por participar dos momentos realmente ali de comunhão na igreja também, ou então de realmente viver uma vida de oração e comunhão com Deus, e não tem essa postura de cristão, essa postura de pessoa que vive o evangelho, não adianta. Não adianta, ela está fazendo errado, e você como líder, você como integrante, cabe a você chegar e conversar, ensinar em amor, como Jesus fazia. E também ter responsabilidade, porque como Larissa disse, às vezes questionam, né? Ah, mas fulano fica com o celular o culto todinho, na hora da mensagem está com o culto. Ah, não, mas ela é da mídia, ela está fazendo um resumo. Às vezes não está. Às vezes não está. Ah, mas conversou com... o fotógrafo conversou com a pessoa da projeção. Não, mas é coisa da mídia, ele sabe. Às vezes não é. Às vezes está realmente fazendo nada e atrapalhando o culto. E cabe a você, como líder, como integrante da mídia, como eu já falei, chegar e conversar e dizer, ó, não é assim. Fazer as coisas para Deus tem que ter responsabilidade, tem que ter postura. Não é de qualquer jeito. É o que a gente está batendo bem na tecla, né? A gente pode falar também de ferramentas real, né? Agora de aplicativos, coisas que podem ajudar vocês. Eu vou falar da parte de fotografia, que aí a gente finaliza com a questão dos aplicativos, fica mais fácil. Eu vou falar sobre alguns pontos de fotografia na igreja, né? O que é necessário, pelo menos o que a gente, como mídia, acha necessário ser fotografado ou filmado para ser postado, né? Eu não sei muito bem como é a liturgia da igreja de vocês, né? Mas são 6 passos, né? 6 pontos que a gente normalmente fotografa. O primeiro que a gente fotografa são pessoas chegando na igreja, né? Voluntários, a comunhão entre os irmãos. Às vezes os irmãos chegam, se abraçam, apertam mão e ficam conversando e rindo. Isso é importante ter, né? Porque vai falar sobre comunhão. O segundo é o louvor como um todo, músicos específicos, só o teclado, só o guitarrista, só o baterista, o vocal. Pessoas adorando, está no ponto 2 também. Então, pessoas com mãos levantadas, de olhos fechados. É importante também isso ser postado, isso vai passar muito o que está acontecendo no culto. De toda a nave é de você tirar de trás para frente, tirar de toda a igreja realmente, toda a igreja em adoração, toda a igreja em um momento específico, às vezes de oração, que os irmãos estão de mão levantada, com imposição de mão para alguém específico, isso é importante também. Se tiver momentos especiais, como apresentação de bebê, oração por pessoas específicas, ou por aniversariantes, algo assim, é importante também. E quem for ministrar a palavra, e essa questão do ministrar a palavra, do pregador, né, gera muito receio de quem vai fotografar. Na minha igreja, nós apagamos as luzes na hora do louvor. Então, para a gente transitar no templo, na hora que as luzes estão apagadas, é mais fácil. Normalmente, o pessoal da mídia vai sempre de preto, né? Então, é mais fácil transitar no escuro, ninguém vai estar olhando para você. Você vai passar meio que desapercebido, mesmo com uma câmera enorme na mão. As pessoas estão mais acostumadas. Já quando acende a luz e que você vai ter que chegar mais próximo do pastor, próximo do altar, as pessoas ficam um pouco constrangidas. Às vezes os pastores não estão acostumados, né, é novo na igreja, o ministério de mídia, e aí você chega perto e às vezes o pastor olha para você porque vê uma pessoa se aproximando e acha que você vai falar alguma coisa para ele ou coisa do tipo. E aí tem muito receio. Eu sou muito tímida, então eu morria de vergonha de, na hora da palavra, eu levantar e ter que ir lá na frente e tirar a foto do pastor. Às vezes eu cheguei, no momento assim, chegar na líder, não vou tirar, não. Eu vou sentar aqui, vou tirar de longe, depois eu faço um crop e tudo. Ela fez, não, a qualidade vai ficar péssima.
Até eu perder essa vergonha, hoje eu brinco muito com as meninas. O Ministério de Mídia e Marketing lá da igreja é quase 100% menina, só tem um menino e ele trabalha de forma em casa, é muito raro ele fazer alguma coisa, mas as meninas mesmo. Então, sempre tem a menina que chega, faz um favor para mim, ela quer, vai tirar foto lá do pastor. A gente, não, hoje é seu dia, então você vai ter que ir, vai ter que perder esse medo. Vou continuar. E falando nessa questão, né, de como não chamar a atenção, né, como ser discreto. A gente precisa, às vezes, não chamar tanta atenção na hora do culto para essa movimentação. Sempre vai ter alguém olhando para você quando você estiver com o celular levantado, uma câmera levantada. Você vai tirar, principalmente quando é na hora da pregação, que você chegou perto, que você levantou, as pessoas vão olhar para você. Então, a gente precisa ter movimentos muito leves e ser totalmente discreto. Quanto menos movimentos fizermos, melhor. Né? E não colocar o celular, normalmente o celular, a lente é um pouco angular, ela é maior do que a minha câmera, por exemplo, que tem a lente que é mais fechada, ela de perto, eu vou tirar a foto, tipo, de onde o Sérgio está, só vai pegar a parte daqui para cima. Então, eu vou ter que me afastar mais para poder tirar do corpo todo. E você não pode chegar lá e chegar assim, já com o celular ou com a câmera, porque o irmão vai se sentir incomodado e aquilo vai assustar também o irmão. Só licença, não vale tudo pela foto. Se você vai atrapalhar o momento de oração do irmão, nem vá tirar aquela foto. Nem se meta ali na frente, deixe o irmão no momento de adoração dele. Treine o seu olhar, né? Às vezes, de longe mesmo, de onde você está, você consegue fazer um ângulo bom, um ângulo que aquela foto comunique alguma coisa, que aquela foto demonstre realmente o que está acontecendo. E tem outro ponto também, que é como não tirar fotos iguais. Mas a liturgia da minha igreja é a mesma coisa, é sempre a mesma ordem. Mas não é todo domingo, por exemplo, que vai ser que você vai tirar as mesmas fotos. Né? Então, você precisa treinar seu olhar. Não é porque você sabe tirar boas fotos, você não é fotógrafo, você não tem formação de fotografia, e aí você sabe tirar boas fotos, e aí você fica conformado com aquilo. Eu vou tirar foto do pessoal dessa forma aqui e pronto. Você precisa estudar. Então, você precisa treinar seu olhar, você precisa estudar fotografia, estudar sobre vídeo, gravação de vídeo e edição de vídeo, isso é importante. Né? Isso a gente consegue encontrar também no Instagram muito, já que a gente consome tanto o Instagram hoje em dia, é muito fácil. O YouTube é o que mais tem, falando sobre fotografia básica, é muito simples de você aprender. Até fotografia de celular, tem curso, inclusive, de graça no YouTube, que você pode estar estudando sobre isso. E você também precisa estudar a plataforma dos aplicativos da sua igreja, no caso o Instagram. Então, tem algumas regras de postagens, por exemplo, de tamanho dos arquivos da proporção que você precisa editar e exportar para poder conseguir postar com qualidade no Instagram. Então, não é você se manter naquele postando de qualquer forma, você precisa postar com qualidade. E para você saber como postar com qualidade, você precisa estudar, você precisa buscar isso. Sobre aplicativos de fotos, eu uso o aplicativo da própria Adobe, né, o Lightroom e o Photoshop. Ele tem gratuito, tá, para celular. E para quem quer pagar, ele é barato para comprar pelo aplicativo de compras, né, do celular. Ele é ótimo, tá, para edição de foto. Eu sugiro que você não postem as fotos direto do celular. Você tirou e já vai postar daquela forma. Tratem as fotos. Isso tem falando também sobre como usar o aplicativo no YouTube. É muito simples. Existe até presets que você pode criar a identidade da sua igreja baseado nesses presets. Tem também tem alguns aplicativos que vai mais para iPhone. Tem o Tesa. Tem o SCRL, que é de colagem, e que eu não sei se vocês já viram, algumas igrejas fazem colagens de foto no carrossel e faz colagens e é bem interessante. E sobre alguns de vídeo mais
comum que eu tenho visto é o CapCut, né? E tem também o VN Vídeos, que neles mesmos, eu acho que no Tesa normalmente é pago, tá? Ele edita vídeos também, tem muitos presets interessantes e legais de ser usados em igrejas. Como ela já falou sobre foto e vídeo, também tem a questão da organização, aplicativos de organização, onde você pode usar o Google Agenda, o aplicativo de tarefas do Google, e aí é uma dica, eu não acho que não é todo mundo que conhece, mas é o aplicativo do próprio grupo do Facebook, do grupo da Meta, né, o Business Suite. Eita, gastando em inglês aqui, tá vendo? Mas ele é um aplicativo onde você consegue programar as postagens do Instagram e colocá-las simultâneo no Facebook. Então, você pode programar, é aquilo, vai lhe ajudar na organização dos processos. Então, você pode... Pergunta, já interrompendo aqui. Quando você programa, como assim, você agenda e naquela data que você agendou, a postagem vai ser feita direto? Exatamente, É isso? Exatamente. Por exemplo... Então, de outra forma, ele trabalha para você. O próprio Instagram já liberou essa função Isso, já, o Instagram já de programar a postagem. libera também agora. Caso ainda não tenha atualizado o Instagram, podem atualizar. Transferência e armazenamento também, mandar foto por WhatsApp é o caos. O WhatsApp, ele liberou também essa questão de mandar maior, mas mesmo assim ele ainda dá uma travadinha. Então, aplicativos de transferência é o Google Drive, o e-Transfer também. Você pode mais utilizar. Seguro o Google, né, o Drive isso, do Google, porque você fica deixa armazenado, salvo, é mais fácil de ser trabalhado. Isso, o e-Transfer são 7 dias, não é isso? E É, aí o link de graça, isso, são 7. tira. E também tem ferramentas de design. Eu acho que a nossa realidade é que não é toda a equipe que tem um profissional que cria as artes da igreja. Então, a gente tem diversos aplicativos, o Canva todo mundo conhece e todo mundo usa. É muito fácil, é muito intuitivo. Mas também tem o GoDaddy, que dá para utilizar para criar artes. O próprio PixArt, dá para você criar também algumas coisas, criar adesivos para utilizar. O Figma também se parece muito com o Canva. E aí a gente vem para uma parte mais profissional, mais de uma qualidade maior. O pessoal utiliza geralmente no computador, tem o Illustrator, tem os outros da Adobe, isso, Photoshop. E é importante que, é só para profissional? Não. Você consegue aprender a usar no YouTube. Tem tutorial de tudo lá no YouTube. Como fazer tal coisa no Photoshop? Tem no YouTube explicado por 1000 pessoas. E agora, acho que é só isso. Mais uma coisa. Caso você não tenha um celular de qualidade e com a câmera de boa qualidade, né, é importante que você use a forma manual da câmera do seu celular, onde você vai ter controle de ISO, de exposição e da abertura da lente da câmera também, dependendo do celular você vai ter. Então, isso também você consegue encontrar com facilidade no YouTube ou no Instagram de fotógrafos. É importante, já que você vai ter maior controle, principalmente em um ambiente, por exemplo, aqui que está escuro. Então, se você tirar no automático, às vezes vai estourar ou ele vai... o tempo de exposição vai estar um pouquinho maior e aí você mexeu e a foto vai acabar tremendo, né? Vai ficar borrada. Então, tem essa função na própria câmera nativa do celular e a foto sai com uma qualidade melhor. Pronto, agora nós abrimos para vocês, né, para vocês falarem rapidamente ou para vocês perguntarem alguma coisa. O povo está dormindo, minha gente. Então não, é possível. Cadê o Uhul? Jânison. Os desafios geracionais.
Sim. É, é importante mesmo essa pergunta. A questão do desafio geracional, não é? Que às vezes muitos irmãos, como Larissa já falou no início, às vezes os irmãos mais antigos, mais velhos, não entendem isso, né? Dizem, não vão trazer a Bíblia, porque tem lá o projetor com Tem a o Bíblia na versículo. projeção, não precisa É, ler. mas eu vejo que também é uma questão de costume, uma questão também de Acho acessibilidade. que é uma questão de usos e Isso. costumes. Então, educação também, porque se você quer ler na sua Bíblia, ou se você quer ler na projeção, não vai mudar nada. Você Em tá lendo a casa você palavra. não lê na projeção, É. né? Então, Agora, também é uma questão de acessibilidade, a questão do projetor na igreja, né? Porque, por exemplo, na minha igreja já teve casos em que vieram visitantes surdos e mudos. Surdo-mudo. Então, e o intérprete não estava presente. Mas ele conseguiu cultuar através Da letra, da projeção, da porque projeção. ele não escutava, não falava, mas ele conseguia ler. E aí, esse episódio foi algo que os irmãos realmente começaram a entender, né? Que realmente é algo além de passar uma letra lá na projeção. A questão das redes sociais também. Por exemplo, na minha igreja, a gente tem um culto de oração na quarta-feira, e além de postar que vai ter o culto de oração, a gente abre uma caixinha de pedidos de oração, para aquelas pessoas deixarem um pedido de oração, deixarem o seu nome para que a gente esteja orando. E aí, quando a gente chegou lá no culto um dia, trazendo os pedidos que mandaram na caixinha, às vezes pessoas que estavam distantes do Evangelho, estavam distantes de Cristo, pessoas que já frequentavam a igreja e agora estão afastados, ou pessoas que não conheciam a Cristo, mas encontraram um perfil. E os irmãos disseram, gente, pelo Instagram da igreja, pedir oração. Sabe? Então, isso é uma coisa que tem que ser tratado. A gente vai tratando, a gente vai mostrando, a gente vai conversando para que as pessoas entendam e para que a gente entenda também o que é, de fato, aquilo ali. Sobre essa questão da projeção, eu já me tive um momento de resistência quanto à Bíblia, né? Porque me incomodava, às vezes, em algumas situações, eu ver que pessoas deixavam realmente, que eu conheço realmente, eu percebia que eles deixavam de levar a Bíblia, e eles falam isso até hoje. Eu disse, não, para que eu vou levar a Bíblia se o pessoal coloca lá no telão? Então, para mim não faz diferença. Eu vou sem a Bíblia, fica mais fácil. E hoje eu entendo como uma facilidade, né? Tem irmãos que têm dificuldade de ler a Bíblia. Ele leva a Bíblia, porém talvez ele não saiba ler tão bem, ou talvez a letra da Bíblia não é grande o suficiente, ele tem problema de vista. Então, a letra no telão, em relação à Bíblia, né, facilita a vida do irmão para estar cultuando. E a questão também dos visitantes, né? Porque um visitante, dificilmente ele vai levar a Bíblia para a igreja. Um não crente. E às dificilmente vezes ele vai conhecer um louvor que está sendo tocado. E às vezes vem um irmão, abre a Bíblia e vai lá dar ao visitante. Às vezes o visitante fica, não quero não. Então ele acompanha da projeção. Não precisa ficar. Às vezes ele se sente forçado, né, de pegar a Bíblia. Isso facilita. Quanto à questão das redes sociais também, essa questão de abrir caixinhas de pedido de oração e de postagens também, é importante o feedback, né? A pessoa falou com você, é importante que você responda. Ela pediu oração por você. Você orou no culto de oração, volta lá no direct e olha, oramos por você, que você tenha uma semana abençoada, e fala com aquela pessoa. E também é importante, enquanto nós, como igreja, apoiarmos nossa igreja, né, o perfil da nossa igreja. Então, a mídia tem todo um trabalho, não só por conta disso, que você vai curtir, vai compartilhar, vai comentar, mas porque gera engajamento para a sua igreja. Não que a gente fique trabalhando só atrás de números e de seguidores, então, mas gera engajamento, a chance disso aumentar e ser compartilhado com outras pessoas é maior. Às vezes a gente posta e ninguém da igreja curte o post, ninguém comenta, ninguém vai lá e compartilha, da própria igreja. Então, às vezes a gente fica até essa questão dos vídeos, né, que a gente fica esperando que dê uma bombe as visualizações, só que nem a igreja também está colaborando, né? Alguém? Alguém mais? Estevão?
A questão no perfil institucional é justamente isso. Não é todo momento, não é toda foto que vai valer a pena você fazer. Não é tudo que vai ser preciso fazer. É treinar o olhar, é estar sensível àquilo ali. E também, por exemplo, aconteceu recentemente uma situação em que a gente precisou repensar. A minha equipe de mídia, né, que eu não sei nem quem é a minha equipe de mídia, mas a gente precisou questionar se valia a pena fazer um certo post ou se não valia a pena. Se a gente devia fazer aquilo. Ou se a gente não era preciso. Seria uma superexposição. E a gente refletiu como equipe. E a gente chegou a... Claro que a gente precisa andar alinhado com toda a igreja, com a questão da diretoria, com a questão do nosso pastor, buscando sempre essas opiniões. E a gente decidiu que não era necessário fazer, não era devido fazer aquilo. Eu acho que também na questão do pessoal também. A gente não é tudo que a gente deve postar, tudo é lícito, tudo a gente pode postar, mas nem tudo convém. Então, é justamente isso. A gente tem que estar bem atento e filtrando as coisas que a gente faz, que a gente mostra. É isso. É normal a gente se cobrar, tá? Quando a gente erra. A gente tem que trabalhar muito bem isso. Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito chata com isso. E isso é terrível, né? Isso acaba nos frustrando bastante e querendo fazer a gente desistir, às vezes, de exercer, continuar a nossa caminhada, né? Mas está certíssimo, a fala dele foi muito bem colocada. Deixa eu só falar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui. Sobre o perfil do Instagram da sua igreja, é importante ter algumas coisas, alguns pontos que dão facilidade para que as pessoas consigam achar a sua igreja. É preciso ter horários de culto. Pode ser... Qual a parte que fica nos status, não é isso? Fica no... status. Destaques, isso. Que fica o horário do culto, precisa ter os horários, os dias de culto, precisa ter o endereço da igreja, inclusive nas chamadas, nos posts que vocês vão fazer sobre a chamada daquele culto, sobre o culto de louvor, de adoração, de oração, precisa ter também, tá? O endereço discorrido lá e tal da sua igreja. É importante você fazer um destaque também sobre propósito, missão, quem de como funciona a igreja, tá? Para que as pessoas consigam conhecer você melhor, até porque isso é uma coisa pessoal também da igreja, essa questão de propósito, de missão, mas precisa também ser de conhecimento de quem quer chegar e fazer parte da igreja, da denominação também, não é isso? Para que ela possa saber se ali realmente está de acordo com os pensamentos dela ou a vontade dela. Mais alguém? Então, amém. Né? E dessa forma a gente encerra esse momento, né? Uma tarde cheia de conteúdo para a gente pensar, para que quando a gente volte para casa e quando a gente volte para a nossa rotina segunda-feira, a gente volte equipado com ferramentas para servir ao Senhor.